Shalom, bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês? Meus irmãos, nesta oportunidade nós vamos trabalhar um tema escatológico com esta pergunta: Cristo, quando Ele voltar, Ele destruirá as nações? Ou, quando Ele retornar, Ele apacentará as nações? Bom, por que eu estou fazendo esta pergunta? Porque, de acordo com a escatologia, por exemplo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia e das Testemunhas de Jeová, e diga-se de passagem, dos amilenistas, quando Cristo voltar, todas as nações serão exterminadas e apenas a Igreja restará para reinar com Cristo. Bom, essa é a posição dos amilenistas. Os adventistas do sétimo dia dizem que Cristo levará a igreja para o céu e lá passa 1000 anos. E quando Cristo retornar, Ele então extermina as nações. Todas as nações serão exterminadas. Diga-se de passagem também que os testemunhas ou as testemunhas de Jeová, eles dizem que na batalha do Armagedon, quando Cristo vir, Ele aniquilará todos os povos, todas as nações. Bom, alguns textos bíblicos, eles são usados para esta finalidade. E eu vou ler para vocês alguns textos bíblicos que são usados para isso, ok? Vamos comentar aqui. Por exemplo, vamos começar aqui por Zacarias. Zacarias, capítulo 12. Zacarias, capítulo 12, versículos 3 e 9, o que diz? E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a carregarem certamente serão despedaçados, e ajuntar-se-á contra ela todo o povo da terra. Versículo 9. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Uma outra passagem que é ensinada pelos aniquilacionistas, com respeito à destruição das nações na volta de Cristo, é esta passagem bem aqui de Malaquias. O que diz? Porque eis que aquele dia vem ardendo como uma fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. Aí versículo 3. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Uma outra passagem, eu estou lendo primeiras passagens de alguns intérpretes que eles dizem que as nações serão destruídas na volta de Cristo. Jeremias capítulo 4, vamos ver onde é que diz aqui. Jeremias 4 e versos 23 em diante. Observei a terra, e eis que era sem forma e vazia, também os céus, e não tinham a sua luz. Observei os montes, e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Observei, e eis que não havia homem algum, e todas as aves do céu tinham fugido. Vi também que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derrubadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Só até aqui, então. Os que dizem que as nações serão exterminadas na volta de Cristo, eles leem estas passagens. Ainda tem uma passagem aqui, vamos aqui recorrer para Apocalipse, capítulo 19. Esta também é uma passagem usada por esses intérpretes que dizem que as nações serão aniquiladas.
Vamos lá. É Apocalipse capítulo 19 e versículo 19. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazer guerra aquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago que arde com fogo e enxofre. Versículo 21. É o que me interessa. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram de suas carnes. Então, nestas passagens, esses intérpretes dizem que todas as nações serão exterminadas na batalha do Armagedon e, por assim dizer, na volta do Senhor Jesus Cristo. Agora vamos lá. Será que realmente todas as nações serão exterminadas? Será que estas passagens que eu li, elas ensinam o extermínio das nações? Ora, meus irmãos, aqui eu não vou me demorar tanto, mas eu quero dizer para vocês que, contextualizado, todas essas passagens, elas não ensinam o extermínio das nações. E eu vou começar pela última aqui de Apocalipse. Ora, e os demais foram mortos com a espada que saía da sua boca, com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Bom, será que este versículo aqui está ensinando que Cristo exterminará todas as nações? Será que os restantes dos mortos aqui são todas as nações? Pois eu digo para você que não. Contextualizado aqui, e os demais foram mortos, os demais que foram mortos aqui diz respeito ao exército, aqueles que compunham o exército, ou os exércitos que seguiam a besta. É só a gente ler aqui versículo 19. E vi a besta e os reis da terra, e vi a besta e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos. Então, grave bem, e vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos. Para quê? Para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Então, meus irmãos, aqui nesta batalha, quando você vê para Apocalipse 19, 21, que diz assim, os demais foram mortos. Os demais que foram mortos, quem foram? Foram exatamente os reis da terra e os seus exércitos. Os reis da terra e os seus exércitos, não podemos confundir com as nações, tá bom? Eles foram mortos. Aqui eles são vistos a serem exterminados na volta de Cristo. Juntamente com a besta e o falso profeta, que comandarão os reis da terra com seus exércitos, eles serão exterminados na volta de Jesus Cristo. E a besta e o falso profeta serão lançados vivos no lago de fogo. Ok? Mas este versículo ele não ensina o extermínio das nações. Que fique isto bem claro. Tá bom? Vamos continuar aqui. Eu poderia ficar aqui? Não, eu não posso ficar aqui. Então eu vou trabalhar todas as passagens, pelo menos uma boa parte delas, né, para a gente não perder tempo, das que eu citei. Vamos aqui para Jeremias. Vamos começar por Jeremias aqui. Os adventistas do sétimo dia, eles se utilizam de Jeremias capítulo 4, onde eu já li. Jeremias capítulo 4 e versículos 23 a 26. Eles leem até aí. Dizem que aqui é uma visão dos últimos dias e que aqui fala do extermínio das nações na volta de Cristo para levar a sua igreja para o céu. Essa ideia de que Cristo voltará para levar a sua igreja para o céu, ela não é uma ideia bíblica, tá bom? Ela é uma ideia propagada pelo dispensacionalismo, pelo amilenismo,
por os Adventistas do sétimo dia, que é o que eu estou trabalhando em foco. Mas será que Jeremias 4, 23 a 26 está realmente ensinando que todas as nações serão exterminadas? Será? E será que esta visão ela está falando dos últimos dias que antecedem a vinda de Cristo? Primeiro eu quero lhe mostrar uma coisa. Vamos contextualizar. Venha comigo aqui ler o versículo 27. Porque assim diz o Senhor, toda esta terra será assolada. De todo, porém, não a consumirei. Olha aqui, meus irmãos. Assim diz o Senhor, toda esta terra será assolada. De todo, porém, não a consumirei. Que terra é a que será assolada em questão aqui? Aqui é a terra de Judá, a terra de Israel. O que o profeta Jeremias está profetizando aqui, o que ele está vendo? Ele usa aqui muito de figura de linguagem, ele recorre para ilustrar a destruição da terra de Israel pelas nações comandadas por Nabucodonosor, e é isso que historicamente está em foco. Ele ilustra a destruição da nação de Israel com o que? Com o quadro de Gênesis 1, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. A terra estava sem forma e vazia. Ou seja, por que a terra estava sem forma? Porque não havia homens para lavrar a terra e cuidar dela. A terra estava sem forma no princípio porque não tinha mato, não tinha árvores, não tinha aves. Estava sem forma porque não tinha vegetação, não tinha árvores, não tinha nada. Estava vazia de quê? Vazia de homens e de animais. E esse quadro primitivo da terra, antes de ela ser habitada por homens e por animais, Deus, ou melhor, Gênesis descreve a terra como sem forma e vazia. Então Jeremias ele se serve deste quadro caótico, deste quadro, vamos chamar dantesco, sem forma e vazia, só havia trevas. E o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Jeremias ele pega este quadro para ilustrar a destruição de Jerusalém, a destruição da terra de Judá pelos babilônios, ok? E a maior prova de que é isso é que ele diz aqui, porque assim diz o Senhor, toda esta terra será assolada, de todo, porém não a consumirei. De fato, Nabucodonosor ele não consumiu toda a terra de Israel. Então, eu estou lhe dando aqui o contexto histórico. Ok? É isso que historicamente o profeta tem em mente, que não se fala de uma situação que se encontrará a terra na volta de Cristo, ou depois da volta de Cristo. Ok, meus irmãos? Deixa eu ver bem aqui mais para trás. Bom, se você ler dos versículos, capítulos 1, 2, 3 até 4, você vai ver que a profecia é para a terra de Israel. Ok? A terra de Israel. Vamos lá. Agora nós vamos aqui para Apocalipse, que é o que nos interessa. Apocalipse, capítulo 12 e 5. O que diz aqui? Apocalipse, capítulo 12, versículo 5. Vamos ler. O que diz aqui? Nasceu-lhe um filho, um menino, que haverá de pastorear todas as nações. Grave esta palavra pastorear. Todas as nações com vara de ferro. O filho foi arrebatado da mulher e foi levado para Deus e para seu trono. Esta palavra pastorear, no grego nós temos poimainein. Poimainein. Pastorear, vem de poimen, pastor. Ou seja, o que o autor está dizendo é que Cristo pastoreará as nações.
Ele regerá as nações, ele pastoreará as nações com autoridade, com vara de ferro. Ora, aqui nesta passagem nós já vemos que a ideia de Cristo pastoreando as nações significa que as nações não serão destruídas por ele, mas serão pastoreadas. Ok? Serão pastoreadas. Algumas versões, elas traduzem a palavra poimai nein por regerá. Mas veja que poimai nein vem de poimen, pastor. Então a tradução mais exata e feliz é exatamente pastorear. E mesmo que você prefira reger, ninguém rege o que não existe. Quando se diz que Cristo regerá as nações, é porque existem nações. Como é que você vai reger o que não existe? Se Cristo, quando voltar, ele vai destruir as nações, o que é que vai sobrar para ele reger? Nada. Mas quando se diz Cristo regerá as nações ou pastoreará as nações, é porque haverá nações aqui no período milenial. Não só Cristo, mas a gente vai ver esta mesma palavra aqui, esta mesma palavra aqui, deixa eu ver bem aqui, poimai nein, deixa eu encontrar bem aqui o original dela, que vem de poimai no, tá certo? Esta mesma palavra nós vamos encontrar em Apocalipse 2, 27, que diz: ao que vencer, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá. Repito, eu vou mesmo ler aqui, Apocalipse 2, 27, olha o que diz aqui. Ele as pastoreará, okai poimanei, autus, ele pastoreará. Está bem aqui? A tradução correta, exata, é que Cristo pastoreará as nações. Em Apocalipse 2, 27, nós temos o quê? Os remidos, os vencedores, a igreja, eles são vistos, há uma promessa para a igreja: ao que vencer, eu lhe concederei poder sobre as nações. Ao que vencer, ele pastoreará as nações. Então, em Apocalipse 2:5, nós temos Cristo pastoreando as nações. Aqui em Apocalipse 2:27, nós temos a igreja com o poder de pastorear as nações. Então, durante o milênio, meus queridos, haverá nações e elas serão pastoreadas por Cristo e por a igreja. Ok? Agora vamos aqui para Apocalipse 7:17. Tá bom? Apocalipse 7:17. Olha o que diz esta mesma palavra, pastorear. Ela é usada não com referência às nações sendo pastoreadas por Cristo, mas a mesma palavra, pastorear ou pastoreará, ela é usada aqui em Apocalipse 7:17. Eu quero ler para você aqui. Pois o Cordeiro que está no centro do trono cuidará deles como seu pastor. Cuidará, em outras palavras, pastoreará. Eu quero ler bem aqui. Vamos aqui no poi maino. Nós temos mais uma vez a palavra poi maino. Tá bom? Nós temos poi maino. E aqui nós temos pastoreará no futuro. Poimainei, pastoreará. Então, o que nós temos aqui é uma promessa de que Cristo pastoreará a igreja. Ora, a mesma palavra que é usada para pastorear a igreja, esta mesma palavra é usada em relação às nações. As nações elas serão pastoreadas por Cristo. Logo, não é verdade que as nações serão exterminadas na volta de Cristo. Vamos aqui ler Apocalipse 19:15. Apocalipse capítulo 19 e versículo 15. Olha o que diz aqui. De sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes.
com a qual ele vai ferir as nações. Ele as governará com vara de ferro. É ele que pisa o lagar do vinho da fúria da ira do Deus, o Todo-Poderoso. Meus irmãos, você veja que aqui diz o que, ó? O que diz? Ele vai ferir as nações, ou seja, vai disciplinar. Ele as governará. Aqui nós temos que está dizendo que ele as governará. Este governo aqui, de Cristo sobre as nações, é uma clara alusão à existência das nações durante o milênio, que é uma promessa para o milênio. Outra coisa, governar. A palavra que temos aqui por governar, ó, no grego é a mesma palavra, ó, poimanei, poimanei, que temos pastoreará. Então, se Cristo vai pastorear as nações, é porque vai existir nações aqui na terra. Outra coisa, Apocalipse 19, 15 não está dizendo que Cristo destruirá as nações, está dizendo que ele pastoreará as nações. Professor, mas as nações não serão destruídas? Os exércitos das nações, os reis das nações, que se rebelaram contra Cristo, que lutaram contra Cristo, estes serão destruídos. Repito, os reis das nações, os exércitos das nações serão destruídos, das nações que se voltaram contra Cristo. Mas, propriamente, as nações, elas não serão destruídas. Elas não serão destruídas. E a maior prova que nós temos aqui, mais uma vez eu vou ler, ó. De sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes, com a qual ele vai ferir as nações. Quando Cristo vier, ele vai ferir as nações, vai julgar, sim. Mas ele não vai exterminar. E a maior prova é isso aqui, ó. Ele as governará, ou seja, ele as pastoreará com vara de ferro, ou seja, com autoridade. Então, o Apocalipse deixa bem claro que as nações elas serão administradas, elas serão pastoreadas por Cristo e por a igreja, com vara de ferro, em outras palavras, com autoridade. Ok, meus irmãos? Esta ideia de que Cristo pastoreará as nações, ela é tirada do Salmo 2,9. Pede-me, e eu te darei as nações como herança. Tá bem aqui? Eu vou ler aqui para você, Salmo 2,9. Salmos, capítulo 2, versículo 2. Salmo 2, versículo 9. O que diz? Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Alguns intérpretes, eles observam que Cristo, não é dito apenas que Cristo governará as nações, regerá, mas que ele as despedaçará como vaso de oleiro. Isto é verdade. Está bem aqui, ó. A qual ele vai ferir as nações. Ele as governará com vara de ferro. Tá bom? E também em Apocalipse 2, 26 e 27 diz o seguinte: ao que vencer, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, ou seja, as pastoreará, e as quebrará como vaso de oleiro. Então, alguns intérpretes, daí eles entendem que não existe apenas uma promessa de pastorear, mas de quebrar as nações como vaso de oleiro. Então, para eles, este reger, seguido do quebrar as nações, significa que as nações serão destruídas. Ok, a ideia de quebrar as nações com vara de ferro, e serão quebradas como vaso de oleiro, ela traz sim uma ideia de destruir as nações. Mas primeiro Cristo vai reger as nações. Nós não podemos negligenciar. Está escrito que Cristo regerá as nações com vara de ferro. E caso esta expressão, ele as quebrará como vaso, significa a destruição das nações, sim, as nações elas serão exterminadas. Professor, mas você acabou de dizer que não serão. Elas serão exterminadas. Estas mesmas nações que serviram a Cristo durante o milênio, passado o milênio, ou no final do milênio, Satanás será solto de sua prisão,
E ele sairá nos 4 cantos da terra e enganará as nações que estão nos 4 cantos da terra. E as reunirá em batalha, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar. E eles sitiarão a cidade santa, o arraial dos santos. Mas fogo do céu desceu e os devorou. Então, neste momento, as nações que lutarão mais uma vez, contra Cristo, no final do milênio, elas serão de fato destruídas. Então, aqui se cumpre esta parte, e serão quebradas como se quebra o vaso do oleiro. Neste momento, depois do milênio, as nações sim, elas serão exterminadas, elas serão destruídas. Assim como se quebra um vaso do oleiro, as nações elas serão quebradas com a vara, com a espada que sai da boca de Jeová, de Cristo. Mas nós não podemos perder de vista que a promessa de Cristo reger, de governar, de pastorear as nações, ela é também verdadeira. E isto acontecerá durante o milênio, ok, queridos? Apocalipse 20, Apocalipse 20 e 28, olha o que diz aqui, ó. Estou dando um exemplo aqui de várias menções da palavra pastorear que aparece. 20 e versículo 28. Vamos lá. Portanto, zelai de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos colocou como bispos, para pastoreardes, para pastoreardes. A palavra pastoreardes, está bem aqui, deixa eu ver se eu encontro aqui a palavra. Pastoreardes, cadê? Texto grego aqui, vamos lá. Pastoreardes, o rebanho. Você vê que a mesma palavra pastoreardes, de pastorear, aparece aqui. Então os bispos eles foram constituídos para pastorear o rebanho, a igreja de Deus. Então esta palavra pastorear ou reger, que eu já te dei o significado no grego, ela sempre é usada para pastorear. Pastorear o quê? As ovelhas, a igreja. Então, a mesma palavra que aparece aqui em Atos 20, deixa eu ver bem aqui. Vamos lá ver se eu encontro bem aqui. Pronto. Pastoreardes. Poimai nein. A mesma palavra que nós temos em, por exemplo, Apocalipse 7:17, que é usado para Cristo pastoreando a igreja. Apocalipse 12:5, que Cristo diz que ele pastoreará as nações. Apocalipse 2:27, que diz que a igreja pastoreará as nações. E Apocalipse 19:15, que diz que Cristo, quando vier, ele regerá ou pastoreará as nações. Esta mesma palavra ela aparece aqui em Atos 20, versículo 28. E aqui está dizendo, pastorear o rebanho ou a igreja de Deus. Então veja que a mesma palavra poimainein, ela é traduzida corretamente por pastorear. É verdade? Nós temos que as versões, por exemplo, Apocalipse 2:27 diz que e ele regerá as nações, ou seja, os remidos. Mas a melhor tradução é pastorear. Apocalipse 19:15 também diz que Cristo regerá as nações, mas a tradução mais feliz é pastoreará as nações e não as destruirá. Ok, queridos? Então, e trazendo aqui para o Antigo Testamento, basta você ler, por exemplo, bem aqui, Apocalipse 11:15 diz, os reinos de nosso mundo, os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Reinará sobre o quê? Sobre as nações. Apocalipse 12:5 eu já li. Apocalipse 15:4 diz, eis que todas as nações virão, Senhor, e perante ti se prostrarão e te servirão. Aqui nós temos, por exemplo, se você ler Zacarias 14:16, Zacarias capítulo 14, versículos 16 e 19, você vai ver que sobrará nações que de ano em ano subirão para adorar ao rei. E a nação que não subir, ela sofrerá pragas. Então isso mostra que nem todas as nações
serão exterminadas na volta de Cristo. Ok, queridos? Então eu estou aqui trazendo este vídeo para trazer este esclarecimento. Que uma das características do milênio é que haverá nações aqui sobre a face da terra. Cristo, quando vier, ele pastoreará as nações. Lembre-se desta palavra, pastoreará as nações, que no grego é poimainein. Poimainein, que vem de poimaino, pastorear. Ok, queridos? Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe agora para todo sempre. Amém.